assunto da lição. E a nossa leitura bíblica está no livro de Apocalipse. São 2 textos que tem, e eu vou ler um dos textos e o outro eu vou fazendo a leitura conforme nós fomos conduzindo a aula. Então a leitura que eu quero fazer com vocês está em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Diz assim a leitura do texto, do versículo 1 até o 5. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando na Bíblia de vocês ou na lição. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém. Podemos assentar. Quero com muita alegria tratar sobre essa última lição. Quero agradecer o convite que o pastor Cleudonor me fez, ainda lá no dia do pastor, e nós apenas ficamos confirmando, atualizando. O pastor Cleudonor, que já foi meu superintendente de escola dominical, lá no Tucumã 2, hoje o Senhor trouxe para cá, para essa filial, graças a Deus, pastor Leandro aqui, abençoando a vida dessa igreja. E louvo a Deus por essa oportunidade, e estou feliz no Senhor para tratar desse tema. Ele me deu a liberdade de ministrar a última lição do trimestre, ou um tema, digamos assim, escolhido por mim. E lá no tempo central, a turma que eu leciono é a turma dos jovens, então é outra lição. Mas quando eu peguei a lição dos adultos, que a minha esposa utiliza, eu olhei o tema e disse, não, o tema é o encerramento do trimestre, um tema tão especial, eu vou então seguir a sequência e vou concluir então com a última lição do trimestre. E o tema da lição de hoje de adultos, a lição de adultos é um tema que pode ser trazido para toda a igreja. É um tema que é importante para toda a igreja. E o tema é a cidade celestial. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática coloca assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Igreja, para introduzir a nossa lição, é importante que eu coloque para você, e nós precisamos ter essa certeza na mente, do seguinte: quando nós nascemos nessa terra, lá, seja independente de onde aconteceu o nascimento, nós ganhamos algo chamado certidão de nascimento. Quem tem a sua certidão de nascimento? Ótimo. A partir daquele momento que você tem a sua certidão de nascimento, aquele papel,
ele te possibilita ser um cidadão brasileiro. Aquele papel já te dá algumas garantias. Por exemplo, você passa a ter direito à proteção da sua vida, você passa a ter direito, embora eu não entre aqui na discussão se nós temos ou não acesso, mas por lei você passa a ter direito, por exemplo, ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e a um posto de saúde, se consultar, né? Na maioria das vezes pegando uma fila enorme, né? Mas você tem direito a se consultar. Inclusive, se você não conseguir uma senha para você se consultar no posto, você foi para a fila, terminou, distribuíram lá, você não conseguiu vaga para consulta. Você pode entrar em contato depois com o diretor do posto e, de uma forma educada, pacífica, pedir a sua consulta. Se ainda assim você não conseguir, você pode ir a um órgão do judiciário e exigir que você seja consultado, porque é um direito seu. E uma das coisas que garante é o fato de você ser um cidadão brasileiro, ter sua certidão de nascimento no Brasil, ter a proteção da vida, o direito à segurança, à educação, enfim. Você passa a ter vários direitos e também alguns deveres. Por exemplo, a proteção ao meio ambiente, né? Não jogar o lixo na rua, não jogar, não queimar, por queimar, né? Queimar floresta, incendiar, enfim, não causar prejuízos à poluição sonora, que seja um som acima do que é permitido. Você tem um dever, por exemplo, de respeitar os idosos, está na nossa legislação, entre outras coisas. Tá? Então você passa a ter direitos e os deveres, né, por conta dessa certidão. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa certidão, ela afirma que você nasceu em território brasileiro e você passa a ser um cidadão brasileiro. Conforme passa a idade, outras coisas começam a entrar, como por exemplo a identidade, o CPF, o título de eleitor, que vai lhe dar o direito de escolher os seus representantes, tá? Entre o cartão do SUS, entre outras identificações, a habilitação, né, CNH, que vai te permitir dirigir carro, moto, caminhão, enfim, dependendo da categoria. Você passa, com o passar do tempo, você vai tendo também outros direitos e vai também assumindo outros deveres. Tudo isso porque você se tornou um cidadão brasileiro. Até aqui tudo bem? Beleza, então vamos prosseguir. Quando nós aceitamos a Jesus, biblicamente, nós nascemos de novo. E ganhamos também uma certidão de nascimento espiritual. Nós nascemos de acordo com o que Jesus diz em João capítulo 3, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Nós passamos a ter uma outra cidadania. E essa nova cidadania também tem direitos e deveres. Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, até o capítulo 7, nós vemos a característica ou as características de um autêntico cidadão do reino de Deus. Vemos direitos que temos e também vemos deveres que temos naqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, entre outros textos da Bíblia. E como cidadãos do reino de Deus, nós passamos a ter uma outra postura aqui na terra.
Se eu pegar como cidadão brasileiro e ir, por exemplo, até o nosso país vizinho aqui, a Bolívia. Vou à Bolívia, né, atravesso o rio, pode ser aqui por Palácio de Castro, pode ser por Capixaba, pode ser por Brasileiro, Itaçolândia. Mas indo aqui à Bolívia, eu atravesso, imagine aqui em Palácio de Castro, atravesso a ponte, estou em território boliviano. Lá na Bolívia eles têm as suas leis, têm as obrigações dos seus cidadãos, e lá eu passo um tempo. Eu deixo de ser brasileiro ao passar para a Bolívia? Não, eu continuo sendo brasileiro. Eu passei a ponte, estou por um tempo na Bolívia, mas voltarei para o Brasil. E quando eu estou na Bolívia, eu perco as minhas características de brasileiro? Não, eu continuo tendo as minhas características, continuo tendo minhas características na alimentação. Por exemplo, aqui o brasileiro no Acre gosta de uma baixaria, de uma tapioca, um mingau de banana, né? Gosta de um tacacá, um tucupi, né? É bem da nossa região, né? Eu passando a Bolívia, passando a ponte na Bolívia, eu deixo de gostar dessas coisas? Não, eu continuo com as minhas características. Então isso acontece também quando nós aceitamos a Jesus. Eu sou cidadão da terra. Eu nasci no Brasil, sou um cidadão brasileiro. Eu tenho que, como cidadão brasileiro, eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão, eu preciso me sustentar, eu preciso ter como comprar comida, roupa, eu preciso ir à escola, eu preciso, se eu tiver oportunidade, de ir à faculdade, eu preciso constituir uma família, se eu tiver filhos, sustentar os filhos e assim por diante, ok? Eu tenho minhas responsabilidades enquanto cidadão brasileiro. Mas quando eu aceito a Jesus, essa terra aqui, independente de onde eu tenha nascido, passa a ser uma terra estrangeira. E eu tenho que ter a consciência de que eu passarei aqui uma temporada, um tempo. E um dia eu vou retornar para a pátria de onde eu agora tenho um novo nascimento. Essa pátria é a eternidade com Deus. E como eu estou aqui em uma terra estrangeira, eu tenho que cumprir as leis daqui, mas eu não posso perder as características de onde agora é a minha nova origem. A minha nova origem agora passa a ser a eternidade com Deus. E é por isso que ao longo da lição, ao longo do trimestre, foi ensinado muito sobre essas características que eu tenho como cidadão do céu. E agora eu chego na última aula do trimestre entendendo que o meu coração tem saudades de onde é o meu verdadeiro lugar. Toda vez que a pessoa faz uma viagem, independente de onde seja, desde a viagem para uma colônia, para o Seringal, para um outro município aqui no estado, até uma viagem para um outro país, chega um momento que bate a saudade de casa. Na verdade, por melhor que seja o lugar. Olha que lugar bom, maravilhoso, que gostoso está aqui. Aqui tem isso, aquilo outro, tem praia, tem neve, tem sol, tem galinha caipira, tem isso, aquilo outro. Mas tem hora que bate a saudade de casa. Assim também é o coração daquele que aceitou a Jesus. Tem hora que você percebe que aqui não é o seu lugar, que aqui é passageiro. Tem hora que você percebe que dentro de você, você quer ir para um lugar que espaço nenhum da terra aqui pode completar. Esse lugar é a Nova Jerusalém, a nossa cidade celeste. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Tá bom? Esse contexto, a cidade celeste, é o que nós precisamos ter em mente ao abordarmos a lição de hoje. Então, eu quero começar falando sobre paraíso eterno, é o primeiro tópico da lição. O que é o paraíso? Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 43, quando Jesus estava sendo crucificado, um dos ladrões disse assim: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino.
A resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse? O paraíso, ou essa definição de paraíso que foi trazida por Jesus ali para aquele ladrão, é a morada de Deus, a morada do próprio Deus. Paraíso é um ambiente no céu onde o Senhor habita. Se nós olharmos essa frase que Jesus falou para aquele homem que estava ali morrendo, talvez nós não tenhamos como imaginar qual foi o tamanho da alegria dele em saber que naquele momento ele estaria indo morar no paraíso. Imagine que ele sofreu muito, ele cometeu erros, né? Ele é chamado na Bíblia como um ladrão. Então, se ele era ladrão, é porque ele roubou. E se ele roubou, é possível que a Bíblia não fala os motivos, mas algum motivo levou ele a roubar. Algum motivo. Ou a falta de dinheiro, ou a fome, ou a falta de oportunidades. Existem várias coisas que podem levar uma pessoa a roubar. Aqui eu não estou dizendo que roubar é certo. É pecado. Mas existem várias características que podem levar alguém a roubar. E aí, ele, diante daquela situação, não tinha mais esperança. Não havia mais esperança. E de repente, na cruz, ele teve uma oportunidade. Qual foi? De morar no paraíso. E ele abraçou essa oportunidade. Na vida, podem faltar muitas oportunidades para nós. Para mim, eu fui uma pessoa que cresci, tive algumas oportunidades, mas outras várias eu não tive. Mas uma oportunidade que eu tive foi de aceitar a Jesus. E essa é a maior oportunidade que nós podemos ter na vida. É a maior delas. Todas as outras oportunidades que eu tive me permitiram alcançar alguma coisa aqui na terra. Só que foram passageiras. São passageiras. Agora, a salvação é uma oportunidade que eu levo para a eternidade, para a vida toda. Então, o paraíso é essa morada de Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele visitou esse paraíso. Sabe o que tem nesse paraíso? Você sabe o que tem nesse paraíso que Paulo visitou? Não, né? Eu também não sei. Porque Paulo diz que a ele não foi autorizado contar o que ele viu. Mas João viu algumas coisas desse paraíso que ele contou. Agora imagine aqui comigo, ó. Pensa bem. Se aquilo que João viu e registrou em Apocalipse sobre o paraíso já são coisas muito boas, imagine quando nós vemos aquilo que Paulo viu e não foi autorizado a contar. Paulo diz: olha, eu vi coisas que não é lícito contar.